Olá pessoal, está começando mais um episódio do Ponto Solto, onde aqui a conversa não tem ponto final. E hoje, temos 3 convidados incríveis. Ela, que tá virando blogueira, influenciadora digital e seus conteúdos só têm injeção de autoestima. Ela, Caroline Tiburcio. Ei, gente! Muito prazer! E eu quero receber ela também com uma autoestima lá em cima. Conheci ela como uma moça e hoje ela é uma mulher empoderada, não leva desaforo pra casa porque ela é Esmeralda Angélica. Oi, gente, que prazer estar aqui. Eu achei tudo essa apresentação. E temos ele também. Ele sempre sabe o que falar e como agir. Os padrões que a sociedade coloca, ele questiona e confronta. Léo Menezes! Essa pessoa que ele descreveu não estava disponível, então eu vim. Mentira. Boa noite. Por favor. E eu sou o Victor Souto e vamos começar mais um episódio do podcast com o assunto autoestima. E aí, gente, o que vocês têm a falar? Vocês sabem o que é autoestima? Eu acredito que a autoestima tem muito a ver com autopercepção, né? Então, se a sua autopercepção, você tem empatia por ela, acredito que você tem uma autoestima boa, uma autoestima alta. Eu acho que é meio que se olhar com carinho ou não, né? E passa por vários caminhos, passa por várias áreas da vida, autoestima. Eu concordo com o Léo. Eu acho que a autoestima é um compilado de várias coisas, né? Não é só a questão do físico, né? Da nossa aparência física, que também é uma coisa muito importante, mas principalmente como a gente se enxerga e como a gente se vê no mundo. Exatamente. Eu também tenho a mesma percepção. Tá ligado muito ao valor que a gente se dá, sobre como a gente se percebe e o valor que a gente entende que a gente passa. O quanto de orgulho que nós temos da nossa história, do que nós somos, do que nós fazemos, é o valor que a gente se dá. É o nome do episódio. Ela já tá fazendo o merchan do episódio, gente. Olha que luxo. Encaixou, tá vendo? Mas e como é que vocês fazem isso acontecer? Porque acho que para vocês, né, para cada um de vocês, vocês têm uma maneira de lidar com essa autoestima de vocês, certo? Cara, eu tive que construir, assim como qualquer outra pessoa, né? Eu tive que construir a minha autoestima ao longo dos anos, falando não só, como eu disse, na questão física, que também passou, né, pela transição capilar, e aí que eu comecei a entender o que era a minha autoestima, mas eu nunca tive um contato tão próximo assim comigo mesma. Isso aconteceu a partir, né, dessa transição capilar que eu passei. E eu acho que eu estou ainda em construção, eu não consigo nem falar que, meu Deus, eu tenho uma autoestima ok. Eu acho que nem todas as pessoas conseguem dizer isso. Esmeralda, mas é que eu vendo de fora, né? Eu via que você tinha uma coisa, um carinho e um cuidado com você gigantesco na época que a gente se conheceu. Sim, é isso que eu te falei. Ele vem dessa construção, Vitor, porque assim, se eu for contar aqui para você a minha trajetória e entender quem eu fui ou como eu me entendia, cara, eu sempre me encarei, sei lá, como uma pessoa feia ou, sei lá, muito sem valor. Mas aí foi quando eu olhei para mim mesma e falei, calma lá, aonde está o meu valor? Porque eu não sei onde ele está, porque eu acho que eu não valho nada, por que eu não sou tão feliz assim com a minha aparência? E aí foi a partir desses questionamentos que ela começou a caminhar, sabe? Foi onde eu comecei a me abraçar mais, e eu não posso de jeito nenhum deixar de falar que a terapia foi e é fundamental para eu entender esse processo. Porque existem algumas situações da minha vida, por exemplo, sei lá, de encarar um momento difícil ou de encarar uma situação que eu não tô preparada. E assim, de cara, eu já questionar meu potencial, questionar a força que eu tenho para enfrentar aquilo, sabe? Então isso já tá sempre ligado à minha autoestima. Eu vou dar um exemplo. Eu estava desempregada até um tempo atrás, o Victor sabe. Sim. E aí eu estava conversando com a minha psicóloga e eu estava em prantos dizendo para ela
que eu era uma incompetente, que eu não sei fazer nada direito, que não sei o quê, sendo que eu tive uma experiência profissional incrível, fui uma profissional maravilhosa no último emprego que eu estava, fiz um trabalho excelente, me descobri uma profissional incrível, mas eu queria entender por que ainda estava questionando o meu potencial, sabendo que eu tinha esse potencial, sabe? Uhum. E aí, é aí que tem essas quedas, né? Da gente tentar entender onde tá nossa autoestima. É engraçado você falando isso, porque eu também tive a mesma sensação, a mesma coisa que você passou, eu também passei. Que é, porque as pessoas, quando a gente, né, não sei você, mas quando eu estava trabalhando, né, as pessoas falavam, nossa, mas você é um ótimo profissional, mas não sei o que lá, mas eu tô desempregado. E aí? É Entendeu? assim, e para Sim. você colocar na sua cabeça que, tipo assim, é um estado e não é permanente, ele pode durar muito tempo, mas ele não é permanente, nossa, é um processo, sabe? Porque isso envolve se sentir útil, sabe? É, Exatamente. não é só, é claro que é pelo dinheiro também, mas é você saber que você está se desenvolvendo e está criando algo bom para você mesmo. E isso também tem a ver com a sua autoestima, porque você se sentir um bom profissional em Uhum. relação às suas capacidades, que você sabe fazer, sabe? E aí, é engraçado que isso que a Carol fala no Insta dela. Carol, dê uma palhinha pra gente como é que você faz a sua autoestima acontecer. Olha, eu concordo com a Esmeralda, porque a autoestima são vários fatores que influenciam, né? Não é só a nossa aparência, não é só o que a gente está pensando, tudo influencia. Porque a gente é muito questionado aonde a gente está, né? Vocês estavam compartilhando aí um pouquinho sobre o seu valor em relação ao trabalho. A fase que a gente vive interfere na nossa autoestima. E eu tento sempre viver assim, pensando que existem altos e baixos. Se eu te falar que, não, só porque eu falo sobre isso, né, tenho estudado, tenho me debruçado em cima disso, até por conta da minha experiência também de vida, e falar que, nossa, não, minha autoestima é perfeita, maravilhosa, é mentira, isso não existe. É, exatamente. Mas, Nem sempre a gente tá bem. A gente tem que admitir, né? uhum, Que nem sempre a gente vai estar bem. exatamente. E eu acho que esse que é o legal, porque a gente se descobre que tudo bem um dia a gente não está com a autoestima lá em cima, só que ela não pode ser algo constante, né? A baixa autoestima ela não pode ser constante. A gente pode buscar elevar a nossa autoestima, né? Como eu tinha compartilhado, a gente sentir orgulho do que a gente tem feito. Então, Exatamente. precisamos ser os primeiros que vai apontar o dedo e falar, cara, não, eu entreguei um bom trabalho, eu sou uma pessoa que consegue ser um bom amigo. É a gente realmente reconhecer nossas qualidades e reconhecer também os pontos que a gente precisa melhorar. Por que não, né? Não tá ligado Uhum. só a coisas maravilhosas, coisas boas que a gente faz, também tá ligado com as nossas limitações. E aí entra a questão de a gente consegue trabalhar em cima das nossas limitações? Consegue, você consegue desenvolver. Então, assim, a autoestima, ela tá muito ligada a isso. Sobre como a gente se olha com amor, com respeito, ou a gente se olha com palavras de degrenir, né, a nossa imagem. Porque uma frase que eu já ouvi muito outras psicólogas falando e para mim fez muito sentido na minha vida. A gente não fala para uma amiga ou para um amigo próximo que ela é escrota, que ela é burra. Nossa, ciclano te deixou porque você não presta, você é ruim. É muito difícil a gente falar para uma pessoa que a gente realmente ama palavras tão rudes assim. A gente pode sim falar coisas verdadeiras para pessoas, mas a gente sempre busca palavras melhores para confrontar de uma forma que vai trazer construção e não para degrinir, mas aí no nosso interior a gente acaba degrinindo a nossa imagem. Nossa, sou um lixo mesmo. Eu não estou conseguindo um emprego, eu não estou conseguindo passar naquela faculdade. E aí essa vozinha interior, essa conversa interna, que aí piora aí a nossa caminhada, de vez de ir para uma caminhada para autoestima elevada, a gente vai para uma baixa autoestima, né? Exatamente. Isso tem muito o nome de autossabotagem, né? Você se autossabota Uhum. para isso acontecer. Então, diversas vezes a gente se vê olhando para nós mesmos de uma forma muito negativa, né? E para você, Verdade. Léo, como é que você lida com isso? Como é que você coloca a sua autoestima lá em cima?
A autoestima lá em cima, ela rola de vez em quando, assim, eu acho que tudo bem também. Mas a minha opinião passa muito pelos pontos que as meninas também passaram, que, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia, sabe? A minha esposa, a Cacau, aliás, sigam no Instagram, Cacau Cavalcante, ela me ensinou Maravilhosa, muito maravilhosa. sobre... Maravilhosa. Ela fez agora uma campanha com a Sala Online que eu tô tão orgulhoso. E, assim, ela me ensinou muito sobre trabalhar a autoestima e ter um pouquinho mais de carinho por si mesmo, sabe? Um pouco mais de autocuidado. Ela faz parte do movimento Body Positive, ela posta também bastante coisa sobre autocuidado através de espiritualidade, e, enfim, e nisso eu comecei a ver que não era só a minha autoimagem física, não era só o que eu achava sobre o meu corpo, era muito mais do que isso, sabe? Era realmente como a minha mente operava em situações de crise. Então, me reconheço muito no que a Esmeralda falou do emprego, sabe? Porque você não reconhece que você está passando por uma fase, você reconhece como se você fosse aquela fase. Então, eu não estou desempregado, basicamente, eu sou desempregado, sabe? E se Uhum. enxergar como permanentemente naquele estado ruim é ter uma imagem ruim de si mesmo, sabe? E essa imagem, uma vez que você fixa ela, é muito difícil de tirar ela da sua mente. Então, essas pequenas coisinhas, sabe? Saber que você está no momento, saber que a única coisa permanente na vida é a impermanência, a única coisa que vai ficar para sempre é que tudo vai mudar. Então, a única certeza que você pode ter na vida é que você vai passar por essa fase que você está passando. E fazer com que isso seja um ponto para você continuar, sabe? Tanto em relação à sua autoimagem, tanto em relação com as fases que você passa, tanto em relação com a sua autopercepção mental, sua inteligência. Tudo em você vai mudar. Você de 10 minutos para frente não vai ser o mesmo você de agora. Você está em constante mudança. Então, por que Gostei, não mudar para o melhor, sabe? Por que não gostei tentar? disso. Esse é o ponto. Gostei bastante disso que você falou. Nossa, adorei. Vou levar pra vida Gosto. Eu real. Também, também. estou impactada. Olha, eu já me sinto diferente, já me sinto mudado. Nossa, amanhã eu já vou acordar diferentona já. Não, real, isso é muito sério isso, cara. Sim, sim. Por que que eu acabei abordando esse assunto? Porque eu vi que a gente agora, dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, e trazendo um assunto que, querendo ou não, você está em casa e você faz só aquele tipo de coisa que você está fazendo em casa. Então, às vezes, você vai se sentir uma pessoa inútil, você vai se sentir uma pessoa que não tem um conteúdo, que não tem nada para se fazer, que não tem nada para levar, e aí isso você vai alimentando a sua autossabotagem, que vai deixando você com uma péssima autoestima lá embaixo. Então eu acho que é bom a gente falar e expor o nosso pensamento em relação a esse assunto. Tem muitos amigos meus também que estão passando por esse tipo de problema, né, de ter uma baixa autoestima, e eu falo, gente, mas você é tão inusitado, você é tão diferente, você é tão legal, você tem características lindas e maravilhosas. E muitas vezes a gente não se vê, né? As pessoas, a gente leva muito em consideração ao sóbrio que a gente acaba mostrando para os outros, né? E a gente se doa demais para os outros e não olha para nós. E isso eu acho que é Não, um. isso é muito louco. Isso é muito É. louco porque eu estava conversando ontem mesmo, com alguns amigos, pelo Discord mesmo, falando sobre síndrome do impostor. E, tipo, a gente descobriu que a boa parte da gente tem síndrome do impostor. Uhum. Que a gente não, para quem, sei lá, não sabe, eu não sou psicólogo, eu não sei tecnicamente sobre isso, mas é basicamente você achar que você não merece, que você não era para estar no lugar onde você está, quando alguma coisa boa Exatamente. acontece. Então, às vezes a gente recebe uma proposta, às vezes a gente faz algum trabalho que a gente queria,
Às vezes a gente está num lugar onde a gente queria estar e a gente fica com medo de outras pessoas descobrirem que a gente é uma fraude, que a gente é uma farsa. E isso é muito sério, porque essa autoimagem, ela, tipo, não é fácil de ser mudada, sabe? E só quando você olha de fora, você percebe quão ridículo é isso. Porque você lutou pra estar ali. Você estudou pra estar ali, sabe? Exatamente. Sim, mas imagina, eu concordo totalmente com o Léo. Eu sou uma pessoa que eu me saboto o tempo inteiro, assim. É muito maluco, porque até minha psicóloga, ela já falou assim, Esmeralda, você tem um processo, né, de se sabotar demais em qualquer situação. E essa coisa que o Léo falou, é Léo, né? Não tô falando o nome errado, não. Não, é o Ela Léo. Ah, tá, gente, desculpa. É que eu tô olhando aqui o nome dele e tô confundindo, enfim. Me fez pensar muito no momento atual, assim, que eu tô passando. Eu passei, né, para uma vaga X e que é uma coisa, assim, muito além do que eu fazia, sabe? São atribuições que eu não tinha hábito e eu tô pensando, meu Deus, o que vai acontecer quando a minha supervisora ver perceber que eu não sou apta para aquilo? Eu vou ser mandada embora, meu Deus, a minha carreira, sabe? E, cara, eu tô formada, eu me estudei para aquilo, eu tô me Exatamente. esforçando para aquilo, sabe? Eu tive uma experiência anterior que me preparou para isso. Por que que eu estou me colocando nesse não lugar, sabe? Da não Mas, resistência. mas Ismê, ó, você quer ver, ó? Entre nós, entre vocês três, que eu que vou fazer a pergunta. Entre vocês três, quando vocês terminaram a faculdade, vocês se sentiram aptos a exercer a profissão? Vocês ficaram com medo de pegar alguma coisa assim do nada e falar, eu não sei fazer isso, eu não estudei para isso, eu não estudei essa parte? Gente, eu Eu fiquei ainda não me com acho medo. apto. Em construção. Quer dizer, algumas coisas eu sou mais apto do que outras, mas, tipo, quando chega pra se candidatar pra alguma coisa, pra fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é do tipo, tem gente melhor do que eu. É como se a minha graduação não valesse tanto. O que é ridículo, porque vale. Eu me esforcei. Todos nós nos Exatamente. esforçamos. E até quem não estudou se esforçou na própria experiência de carreira, sabe? Então é muito louco isso. Cobrança Nossa, muito é real. interna, né? Exatamente. Principalmente quando a gente olha, assim, para o mercado, né? A gente fica, meu Deus, eu não estou preparada para isso, mas eu passei 4 anos estudando porque eu não estaria. É meio que um embate com você mesmo, sabe? É, De você se convencer o tempo você, todo de você que se você é. colocar você se colocar à prova de que aquilo, se os seus 4 anos de faculdade valeram a pena, se você estudou mesmo para aquilo. Sim, sim, Aí você é fala, meu muito Deus. louco. A Eu Carol tô. que lida com as pessoas, ela né, deve ter um medinho nisso. Sempre. Eu acho que é até isso, né? Existe uma cobrança muito interna nossa, porque, aproveitando o gancho, falando sobre, né? Até a escolha da nossa profissão, gente, a gente não é preparado para escolher a profissão. A gente tem só aquela cobrança de o quê? É a profissão, você não pode deixar de estudar, é a profissão que vai mudar a sua vida. Nossa, eu lembro quando eu fui escolher a psicologia, me bateu um medo de tipo, e se eu fizer e não gostar? E agora? Vou ter que ficar o resto da vida com isso? Lógico que depois, na caminhada da faculdade, eu fui me descobrindo e falei, não, é isso mesmo. Mas existia uma cobrança muito grande, tanto externa, então da sociedade, das nossas famílias, da onde a gente está inserido, e uma cobrança nossa de, não, eu tenho que fazer a faculdade, não, quando eu me formar, eu tenho que ser muito bom. E aí entra até essa questão da comparação. Não, mas olha ciclana onde tá. Ixi, eu tô concorrendo a uma vaga, né, de emprego. A gente acaba, então, tendo a autoestima afetada aí pela pressão externa e interna, e a gente acaba se auto-sabotando, impedindo de alcançar lugares maiores e melhores. E isso tudo tá muito influenciado com a nossa autoestima, com aquilo, como que a gente está se vendo, como a gente se percebe nossos valores, as nossas qualidades, se percebe e o quanto a gente tem orgulho. Isso interfere muito. Então, eu concordo muito com até vocês falaram no comecinho de é uma construção, é trabalho sim de formiguinha, porque eu não sou o mesmo de amanhã. Então, cada ciclo que a gente passa vai ter uma barreira que a gente vai ter que quebrar
autoestima para ela ir crescendo, né? Então é um desafio que a gente vai vivendo mesmo, assim. E externar as opiniões de fora, né? Que às vezes tem opiniões muito negativas ou opiniões que a gente não tem que levar a sério e ver que a sua própria opinião é a que vale, né? Você tem que se validar, você tem que ver os seus valores e seus princípios. Eu acho que tudo isso tem que botar a jogo quando você tá com a autoestima lá em cima. E a pressão estética, hein? Eu acho que essa pega, né? A questão estética, para mim, ela é o desafio. Porque você, assim, já falando de uma questão racial, você se construir com autoestima, sendo uma mulher negra, numa sociedade que anula o tempo todo qualquer fenótipo seu, qualquer parte sua, é um desafio muito grande. Então, esse processo de transição que eu passei, ele foi fundamental para me entender, para eu saber quem eu era, até assim, para cuidar do meu cabelo, mas também foi uma questão muito interna, sabe? Quanto mais cabelo crescia, mais eu me entendia, mais eu me conhecia. Léo, você quer falar sobre a pressão estética? Como é que você lida com essa parte que a sociedade exige e mostra, né, pra gente um padrão, o famoso padrãozinho, né? Eu acredito, assim, eu não tenho como falar assim, o meu lugar de fala não tá na questão racial, ele não tá na questão de gênero, então eu ainda sou um homem branco, obviamente, mas eu não sou um homem branco padrão, basicamente, porque eu não correspondo a algumas coisas que se esperam de um homem desde criança. E isso é uma pressão estética, uma pressão comportamental também. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho um corpo padrão, obviamente. Eu sou o efeito sanfona domina a minha vida. Eu sou uma pessoa que, querendo ou não, sou afeminado. Eu sou casado com uma mulher, mas eu tenho trejeitos femininos. Eu sou desde criança desse jeito. Eu estou falando aqui no microfone com as pernas cruzadas. E isso, assim, não só estético, mas comportamental, foi uma coisa que sempre pegou muito e feriu muito a minha autopercepção e a minha autoestima, sabe? Desde criancinha. Então, é a mão que não pode desmonhecar, é a perna que você não pode cruzar, é a música que você não pode ouvir, é o jeito que você não pode se vestir, é a unha que você não pode pintar, tudo isso, sabe? E eu acredito que isso faz com que a gente, e eu estava até vendo um conteúdo bem interessante sobre isso esses dias, que isso faz com que a gente faça pros meninos, né, para o gênero masculino em si, através do próprio machismo, a gente estenda para todas as pessoas uma heterossexualidade forçada. E heterossexualidade forçada não é um conceito que não tem a ver com você ser hétero ou homo ou bissexual. É uma heterossexualidade forçada no estigma que a heterossexualidade tem na sociedade. Então, o homem hétero, branco, cis, ele se porta de tal maneira e qualquer coisinha que fuja, tanto visualmente, esteticamente, quanto comportamentalmente desses estereótipos do homem cis, branco e hétero, isso é como se fosse uma ameaça para pessoas que estão dentro desse padrão e isso é estigmatizado. Essa pessoa sofre uma pressão para, às vezes, se encaixar dentro desse padrão estético ou de se portar e de ser. Então, é uma coisa que eu tive que lutar muito, assim, durante a adolescência e luto até hoje, sabe? Mas Não é dentro dessa normal você transição, andar... mas dentro dessa Pode falar. transição, Léo, você teve problema, tipo, com o seu corpo, porque você meio que fazia uma autocomparação com outros meninos da sua idade na época? Muito, muito. Assim,
eu nunca tive um corpo que sei lá, as pessoas chamariam posso falar Normal. escrachadamente? Eu não sou gostoso, sabe? No padrão da Uhum. sociedade. Eu sou gordinho, fofinho. E eu acredito que eu me comparava muito mais sobre como aquelas pessoas eram tratadas. Isso fazia com que eu tentasse me encaixar naquele padrão muito mais por isso do que pelo visual delas, sabe? Pelo Uhum. que eles eram mesmo de verdade. Então, assim, a questão do meu peso, eu não posso falar também nesse sentido, porque eu não sou uma pessoa gorda, eu sou só uma pessoa que não é padrão, sabe? Eu acho que Uhum. uma pessoa gorda poderia falar com muito mais propriedade com a relação pressão estética, em relação a peso, sabe? Mas, Exatamente. obviamente, eu durante a puberdade passei por isso, sabe? Eu passei por uma dieta que eu mesmo me forcei a fazer do ensino fundamental para o ensino médio, que de um ano para o outro as pessoas chegavam para mim na sala de aula e falavam e perguntavam se eu estava usando droga, porque eu tinha feito uma dieta muito violenta e eu consegui emagrecer muito, mas tipo a dieta foi tão violenta que as pessoas ficaram preocupadas comigo, sabe? Uhum. E é uma questão isso na cabeça de uma criança, porque 14 anos, 15 anos, com essa idade eu não me enxergava como criança, mas é sim criança, sabe? Uhum. Na cabeça de uma criança isso não faz bem, não é normal. Não é Não normal você mesmo. enfiar, tipo, para um jovem que está se descobrindo agora, está descobrindo o próprio corpo agora, está descobrindo a própria sexualidade agora. Não é legal você implantar isso, porque ele vai viver através dessa caixinha, ele vai viver através dessa gaiola. E ele não vai É, conseguir experimentar nem o visual, nem, enfim, nada na vida dele. E isso é muito, muito difícil. Porque aí gera trauma e a gente está tendo que resolver isso até hoje. eu tenho esse meio que esse problema também, que na minha época, quando eu era, né, uma criança, tive a fase do adolescente também, eu tive esse problema com o corpo, porque, pô, todo o pessoal da minha sala, né, tinha, todos os meninos, né, eram magrinhos, e eu era gordinho, eu era extremamente gordinho, eu era muito gordinho, minhas bochechas eram muito cheinhas, e eu ficava, tipo, muito chateado por ser o fenótipo, acho que é fenótipo, né, que fala. Eu tinha o estereótipo claramente do gordinho retraído, que não conversava com ninguém, que era da vidinha dele, e era isso. E assim, com o passar do tempo, eu fui me descobrindo. Eu fui sabendo quem eu era, eu fui me autoconhecendo, e assim, era horrível, porque as pessoas, elas já faziam o próprio bullying naquela época, né, de você ser o gordinho, o tetudinho, e isso era muito sério para mim, eu não gostava. E eu tentava, de qualquer jeito, mudar o padrão, mudar o meu padrão. O meu padrão não era aquele de ser gordinho na minha cabeça, e isso me fez um mal pra caramba. Então, dos 16 para os 17, eu comecei a caminhar. Eu falava, não, eu tenho que maneirar na comida, não, eu tenho que caminhar. E não fazia isso por saúde, sabe? Então, isso começou a mexer com a minha cabeça de um jeito que eu falava, gente, eu começava a usar blusa de frio para poder tapar o corpo. Tava um calor de 30 Nossa, graus. clássico. Clássico. Nossa, O único uniforme que eu usava na escola era o moletom. Clássico. exatamente. Tava aquele calor, mas você tinha que colocar o moletom para poder cobrir seu corpo, para ninguém ver. E ninguém te taxar como gordinho. Porque você achava que aquilo ali Uhum. camuflava, né? E, cara, era horrível, assim, era uma sensação. Se eu pudesse voltar no tempo e falar pro Vitor, né, daquela idade, eu falava, meu, não liga, tudo vai mudar, sabe? E acho que a gente dava muito opinião para pessoas alheias, né? Claro que tinha os populares na época da escola, a gente sempre queria estar no meio, né?
E eu acho que isso acabou mudando com o tempo. Depois que eu entrei na faculdade e vi que as pessoas não eram padrões, que as pessoas eram diferentes, que as pessoas tinham mentes diferentes, e não valia só um rostinho bonito para poder estar ali. Falei, gente, esse é meu lugar, esse é meu lugar. Claro que eu não tenho lugar de fala sobre tom de pele, né? Eu não sou a pessoa da questão racial, porque eu sou branco, alto né? Mas eu sofri muito bullying e isso mexeu bastante com a minha cabeça na época. E hoje a gente tenta, né, se curar. Mas depois que eu entrei na faculdade, para mim as coisas mudaram totalmente, radicalmente. É porque a gente nunca vai saber. Isso já é muito ruim e a gente é horrível. Nós somos dois homens brancos e normais, sabe? Uhum, Normais no sentido de a gente não tem nenhuma outra questão relacionada ao nosso peso. Nós somos fora do padrão, mas a gente não tem nenhuma questão relacionada ao nosso peso. A gente é bem resolvido com a nossa sexualidade. Então imagina uma pessoa trans, imagina a mulher, imagina uma exatamente. pessoa negra, entendeu? Como eu tinha falado, eu tenho, né, esse atravessamento do racismo na minha vida e ele sempre foi muito presente em todas as questões. Vocês estavam falando da escola e me fez lembrar alguns dos episódios que eu já passei e me faz pensar como que a escola pode ser e é um ambiente 100% cruel para uma criança e como isso define como você vai se comportar na sociedade, sabe? Eu lembro que, sei lá, ensino fundamental, tinha aquelas listinhas das mais bonitas da sala. Eu nunca entrava na listinha, sabe? Rolava assim, bilhetinhos na época. Ah, você não namoraria com a Esmeralda? Não, porque a Esmeralda tem cabelo duro. Não, porque a Esmeralda é feia. E eu não tinha essa questão de me perguntar por que eu sou feia? Porque meu cabelo tá bom, é duro? Sei lá, nem conseguia pensar nisso, mas isso me feria de uma forma que, assim, não tinha nem vontade de estar na escola, sabe? Era muito triste. E, e é aí que entra aquela questão que eu tinha comentado da minha transição, de me entender quem eu era, de deixar de lado essas memórias, porque elas não me definem, sabe? E é muito triste, assim, lembrar de tudo isso e entender como que isso construiu a pessoa que, por um momento da minha vida, eu fui. E a questão Uhum. que o Vitor falou da faculdade, depois que eu entrei lá, assim, parcialmente resolvida com a questão da minha aparência, era outro universo, sabe? Eu entrei num lugar em que todo mundo achava meu cabelo incrível e que eu era maravilhosa. Ai, Mas, Esmeralda, eu amava nossa, seu Black Power. mas ali, é isso que eu ia falar, não me impediu de também sofrer racismo ali dentro, sabe? Sim, Eu era uma sim. pessoa que me comunicava com todo mundo, que brincava, conversava com todo mundo, mas em determinado momento, um aluno da minha sala imitou um macaco e olhou pra minha cara, sabe? E aí volta aquelas lembranças, e aí já mexe também com a autoestima, porque o racismo ele trabalha pra minar a sua autoestima, pra fazer você acreditar que você não é capaz. Em paralelo a esse episódio na faculdade, eu estava enfrentando outro episódio de racismo no meu primeiro estágio. Então, foi um processo que me bagunçou completamente, que me fez questionar tantas coisas e principalmente, como eu falei lá no comecinho, a minha capacidade de saber até onde eu conseguiria ir, sabe? Sim, seus valores foram colocados em jogo Muito. ali. Tudo por conta Exatamente. de um padrão que a sociedade colocou. Sim, e o começo dessa conversa foi sobre a pressão estética, e é impossível você falar sobre questão estética sem você falar, tendo eu como uma mulher negra, sem você falar sobre especificamente a transição capilar. Porque eu passei pela transição porque eu queria descobrir quem eu era, porque até os meus, sei lá, 11 anos de idade, 12, 13, eu não sabia como era o meu cabelo, porque todo mundo na minha casa fora dizia que meu cabelo era ruim, que meu cabelo precisava de um relaxamento, porque uma progressiva ia ficar legal no meu cabelo. E aí, eu lembro eu nunca vou esquecer essa cena, nunca vou esquecer, é muito forte pra mim. Teve uma vez que eu tava na frente do espelho fazendo progressiva, porque eu fazia progressiva sozinha. E aí eu comecei a chorar copiosamente olhando aquela situação. Eu queimava minha cabeça, a progressiva fazia machucado na minha cabeça, meu cabelo quebrava, eu tinha que ter um processo de cuidado muito intenso. E ali naquele processo
fazendo, né, a progressiva sozinha e chorando muito. A minha mãe me abraçou por trás. E eu comecei a chorar mais ainda. Ela falando, você é linda de qualquer jeito, você precisa entender isso, sabe? E ali foi um divisor de água, sabe? É claro que na internet eu tive contato, né, com a transição capilar, eu vi o que era. E eu falei, meu, é isso, eu sou bonita do jeito que eu for agora. E aí foi quando eu passei, assim, uns 10 meses de transição, cortei meu cabelo, mas, sabe, é muito louco a gente pensar como isso pode ser, define a nossa sociedade. Por que que eu não achava meu cabelo bonito? E por que que a sociedade não achava meu cabelo bonito? Porque eu não me via, as pessoas não me viam, sei lá, na TV, nas revistas. É claro que hoje é uma realidade completamente diferente, mas até um tempo atrás não era, sabe? Mas Uhum. é basicamente isso que eu ia falar e meu cachorro me interrompeu. A Carol, ela também, Não, e é né? louco porque também passa por a questão de ser mulher, né? Que é muito Sim. forte isso Sim, também. sim, sim. Então, eu não vou nem falar sobre a questão de, sei lá, assédio em trabalho, porque aí daria um outro episódio. Verdade. Nossa, vocês falaram tudo, assim, como a gente passa por uma sociedade cruel, né? Desde a Uhum. infância até a vida adulta. Porque existe essa cobrança de você ter o corpo perfeito, a beleza perfeita, faz uma plástica, faz uma cirurgia, você não tem a cor que deveria ser, que é o padrão, que é o que né, desde sempre foi imposto, que era o melhor, né? A gente vê até assim, aí entra a desigualdade social, na questão de você ter condições financeiras ou não. Eu também passei por uma história assim, eu sou morena clara, mas eu fui muito julgada. Quando eu era pequena, eu chorava porque eu não gostava da minha cor. Minha mãe me conta que eu chorava e falava que eu não queria ser essa cor. E eu lembro que eu já vivi por muitos episódios de discriminação, igual a Esmeralda compartilhou, né? De você realmente ser julgada ali pela sua cor, pelo seu cabelo. Eu usava óculos quando era pequena. Eu lembro que eu tinha muita vergonha de colocar o óculos na sala de aula. E tipo assim, cara, olha o nível de você ter Uhum. vergonha por conta que as pessoas ficavam zoando, olha, 4 horas e tal. E você vê, concordo plenamente, a escola, infelizmente, tinha que mudar isso. Tá tendo uma desconstrução, mas precisa ter uma desconstrução maior. A escola é um lugar que causa traumas muito grandes. E, infelizmente, É que tem que começar desde pequenininho, é, dentro de casa, a mudar esse uhum, pensamento, né? com certeza. Porque, exato, é assim, é aprendido. Até a autoestima, os nossos pais nos ensinam os nossos valores. Se você pegar uma família que os pais nunca reforçaram o valor dos seus filhos, não, filho, você é bonito desse jeito, não, filho, você pode brincar com o que você quiser, porque você é único para as meninas, né? Não, filha, você é bonita dessa forma, usa o que você quer, brinque com o que você quer. Se a gente já não tem esse reforço da nossa família, né, da onde a gente está inserido, isso já vai perpetuar para a nossa criação. Então a gente vai se desenvolvendo o quê? Achando que a gente não é bonito, achando que a gente não tem o padrão. E como isso afeta o nosso interior, trazendo marcas mesmo, a ponto da gente não se reconhecer, né? E assim, a gente está em uma fase que, infelizmente, a questão de fazer plástica, preenchimento, cirurgias, está muito em alta. E a gente vê o quanto as pessoas, às vezes, preferem colocar a vida em risco até chegar, Uhum. infelizmente, a falecer, por, às vezes, não se aceitar, ou pior, por a pressão da sociedade. Porque as pessoas ficam julgando, mas por que você não põe um moletom para disfarçar? Mas por que Ah, que por que você não você... faz uma dieta? Exatamente. E aí elas não têm noção o quanto isso fere. Então, o problema é que a gente precisa, lógico, isso é uma construção, né? Desenvolver a nossa voz interior. Cara, eu sou bonita do jeito que eu sou, eu me aceito. E eu acho lindo esse movimento da transição capilar, é um movimento que veio muito forte. E eu tenho pessoas muito próximas a mim que viveram e realmente se descobriram. E você fala, cara, é isso. Olha o poder que assim, uma fase, né, que a pessoa viveu, teve o poder de transformar a vida dela, né, dar voz realmente. E a gente passa por isso, né? Eu sofri muito quando eu entrei, concordo com vocês, quando eu entrei na faculdade,
foi ali que eu estava me descobrindo. Eu estava descobrindo o meu potencial, estava descobrindo as minhas qualidades. Eu estava ali no meu primeiro emprego, então eu estava descobrindo o que era esse âmbito aí do trabalho. Estava descobrindo o meu poder enquanto mulher, na questão até, tipo assim, de não aceitar não o que os homens falam, né, engolir calada, de não me relacionar com pessoas que vão me colocar para baixo. Então, assim, a gente for ver, a questão da sociedade nos cobrar em relação ao perfeccionismo que não existe é algo que vem desde a infância. E se a gente não desenvolve uma voz interior potente de falar, não, eu tenho o meu valor, eu não vou dar voz ao julgamento da sociedade, eu não vou dar voz à minha comparação, porque a gente também cai nessa, né? De se comparar, e aí também mora o perigo, porque a gente fica na comparação, aí a gente também ouve mais a voz das pessoas do que entender que nós somos únicos, né? É bem como eu brinquei lá nos meus stories hoje, nós não somos copia e cola, nós não somos robôs todos iguais, né? Pensa, eu tava até pensando nisso, filosofando um pouquinho. A nossa digital, ela é única em cada dedo. Se a nossa digital ela é única em cada dedo, imagine em cada pessoa, né? Como as nossas características são únicas, ninguém é igual. Então não existe esse padrão de beleza. E se a gente for ver, esse padrão de beleza, ele muda a qualquer momento. Tá na fase se agora... se você for ver, se a gente pegar, né, até a parte que a gente conhece, que é dos anos 90 para cá, houve uma modificação muito grande. Então, lá dos anos 90, o pessoal gostava de ir para academia, né? O pessoal queria malhar, o pessoal queria ter essa vida fitness que hoje em dia a gente também tem. Aí lá nos anos 2000, a galera queria o quê? Ser magra. Só ser magra, né? Ser surfista. Hoje em dia é ser o fitness obrigatório. Então você come comidas saudáveis, você malha o tempo todo, você corre o tempo todo, você pratica exercício o tempo todo, mas você tem que ter um corpo bonito, né? Você tem que ser esteticamente bonito. Você tem que ser padrãozinho, né? O corpinho redondinho, né? Com trincadinho. Então, é isso bem que você falou. Vai mudando, vai modificando, e a gente tem que ter a cabeça de que não é assim, gente. A gente não entra assim. Misericórdia, imaginou se a gente fosse conforme essas mudanças? Ai, nossa, eu ia infartar. Misericórdia. Mas já pensou se todo mundo fosse igual? Ia ser não. chato Sem pra graça. caramba. Verdade. Pô, não tem. Ai, eu não consigo nem imaginar, sabe? Tipo, é tão legal ser o diferente, né? Ter um pensamento diferente, ter um corpo diferente, ter uma característica diferente, porque a gente acaba se encontrando em outras pessoas que são diferentes iguais a nós, né? Olha, são diferentes iguais a nós, isso é muito bacana. Né? Isso é muito interessante, Vitor, porque Mas o tempo todo a gente encontra pessoas que se assemelham às nossas diferenças, né? Que se conectam com elas. E aí a gente percebe que as nossas diferenças podem se somar com as outras pessoas, sabe? Você falou sobre esse movimento, né, das pessoas quererem, né, praticar exercícios e, enfim. Eu me conectei com algumas pessoas, mas pensando no exercício físico pelo meu bem-estar. Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu descobri ali no exercício em casa, durante a pandemia, que isso aliviava demais o estresse da ansiedade e que me ajudava a lidar melhor no dia a dia. E aí, mas aí em paralelo a isso, eu tava, meu Deus, mas eu quero ficar com um bundão, né? Eu quero um colchão. as consequências, as consequências. Pai, vou Quem treinar nunca, super. né? Nossa, gente. Mas é isso. Eu adorei essa frase, Vitor. Foi a mesma forma que eu acabei encontrando de uns anos para cá. Eu sou uma pessoa muito proativa, eu não gosto de ficar parado. Então eu gosto de correr, eu gosto de ir para academia, mas eu gosto de uma maneira que ela seja saudável para mim. Se eu vejo que tá caindo na rotina e tá virando uma coisa muito estética para mim, eu dou uma parada. Eu não quero que quero ficar, né, magrinho para poder entrar nas minhas camisetas e me sentir bem por estar vestindo a minha camiseta que ainda serve em mim? Quero. Ainda é um pensamento meu sobre isso. Só que eu quero me sentir bem. Eu quero correr atrás de um ônibus e não ficar ofegante, entendeu? Na hora que eu estiver atrasado. Eu quero subir uma Não, mas escada. aí você está fazendo a atividade física pelo motivo primordial que ela deveria ser feita, que é a ter saúde. disposição.
que é preparamento, sabe? Tipo, você consegue Exatamente. viver de uma maneira confortável. Eu tô muito nessa fase agora de que eu quero começar a fazer exercício e eu já quis muito fazer exercício por questão estética. Já quis muito fazer exercício para ter um tanquinho. Hoje eu quero fazer um exercício porque eu tô subindo a rua e tô ficando ofegante. É, a idade É mais por chega. isso. Pois é, Sim. tô me sentindo velhinho, mas Né, e o pior é é que quando a isso. gente sair dessa quarentena barra pandemia, a gente vai se sentir tão a síndrome do Benjamin Button que a gente vai estar cansado de tudo, não vai conseguir fazer nada. Não, Vai, completamente, porque os trajetos que a gente fazia durante o dia, faculdade, casa, trabalho, eles já eram uma atividade bem considerável, assim, ainda mais para quem mora, tipo, que nem eu, na periferia, era um trajeto bem bom, assim, para fazer exercício. Não bem bom de legal, nunca foi legal, mas ah, o meu era. é o meu é desce morro, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro, Ei, bota aí. Brasilândia véia. Mas E aí, e a gente vai sentir, a gente tá sentindo falta, só que a gente não sabe. É é, verdade. Você mas e aí, pode falar. Não, você ia comentar que você falou uma coisa, né? Que você tá fazendo exercício físico porque pra você tá fazendo sentido. Eu acho que esse que é o ponto. Enquanto pra você fizer sentido, faça. Se pra você faz sentido igual pra mim, eu gosto muito de maquiagem. Pra mim faz sentido eu me maquiar. Eu gosto, eu tenho prazer nisso. A partir do momento que não faz sentido, ok, eu não preciso fazer. Aí não vem a cobrança da sociedade, ou enfim, do externo, porque a gente não quer. Então eu penso muito Perfeito. sobre isso, né? Se alguém quer fazer cirurgia, faz sentido pra você? Faz. Eu tô feliz que eu quero fazer, então ótimo, então vai, faça, né? A gente tem que pensar um pouquinho assim também. Exatamente. E aí uma coisa que eu achei bem interessante, que eu tava vasculhando o Instagram da Carol, ela tem meio que um organograma, meio que uma linha temporal do ciclo do amor próprio. E ela poderia explicar isso pra gente, né? Pra gente poder ter um pouquinho do nosso amor próprio, que a gente pode fazer um parte 2 disso daqui, né? Numa próxima assunto aí do episódio, a gente coloca do amor próprio. Explica um pouquinho pra gente. Não, legal. Pra mim, assim, a autoestima tá dentro do amor próprio, né? Elas são parceiras. Não tem como você falar de autoestima e você falar que você não se ama. E então, assim, na verdade, esse ciclo são alguns pontos que para mim fazem muito sentido na minha trajetória e eu trouxe lá, que é pra gente chegar no amor próprio, a gente precisa primeiro se autoconhecer. Então, se conhecer, saber quais são suas qualidades, quais são suas dificuldades, né? Não coloco como defeito, porque eu não acho que a gente tem defeito, acho que a gente tem pontos a melhorar. Tem pontos um pouco mais difíceis de lidar, em que a gente pode ir aprendendo. Então, é se autoconhecer. O que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus limites, até que ponto eu posso ir por alguém, qual é o ponto que eu não vou pela outra pessoa. Então, quando a gente se autoconhece, entra até nessa questão da gente saber olhar para nossa trajetória e falar, cara, eu fiz tal coisa no passado que isso não me define hoje, eu não faria dessa forma. Poxa, legal, você está se conhecendo, você está conhecendo sua nova versão, né? Depois passa para a questão de você se aceitar. Então, aceitar, entra a questão de aceitar a nossa história, então, tudo que aconteceu com a gente. Isso não significa que a gente vai anular, que a gente perdoou, ou que a gente superou 100%. Não, significa que você está aceitando o que aconteceu. Poxa, eu aceitei o que eu passei na escola, eu aceitei o que eu mesma vivi, de, tipo assim, de na época me rejeitar, de não gostar da minha cor. Mas hoje eu entendo que isso fez parte do caminho até chegar onde eu estou. Para dizer quem eu sou hoje, isso fez parte da minha trajetória. Então, eu vou me aceitando. Vou aceitando minhas qualidades, vou aceitando as minhas características, vou aceitando a minha jornada, né? Que é um passo aí crucial, porque muitas vezes a gente não se aceita, e aí entra uma questão de muito autocrítica, a gente só se critica. E se aceitar é ao contrário da autocrítica, né? E aí, por último, chega a parte de você se perdoar. Então, você exercer o perdão da sua trajetória.
Então, eu perdoar quem que me feriu, perdoar o que eu já passei de difícil, as pessoas que falaram coisas para mim, que atingiram na minha autoestima, que atingiram na minha jornada. Perdoar no sentido do quê? De você se libertar do que já foi, né? Às vezes a gente fica preso, quando a gente não se perdoa, a gente fica preso àquilo no passado e parece que a gente não avança. E a gente tem a oportunidade todos os dias de deixar isso para trás e falar assim, cara, eu perdoei, eu vou seguir em frente. Não significa que você não vai olhar mais para sua história, mas significa que quando você olhar, você não vai sentir mais dor. Então, talvez tudo que a gente passou aqui, que a gente compartilhou sobre autoestima, os momentos que a gente viveu dificuldade, a gente vai olhar e vai falar assim, não, eu perdoei a escola, perdoei os meus amigos na época, perdoei todas as críticas e apontamentos, e eu estou em paz, porque eu estou vivendo a minha vida com o meu potencial, né? E aí a gente chega no amor próprio, porque a gente vai chegando no ciclo. Autoconhecimento, autoaceitação e o perdão. E aí a gente consegue desenvolver o amor próprio, que com base está aí na autoestima. E a gente vai se descobrindo, né? Vai se auto-percebendo, vai se amando, vai tendo relações mais saudáveis e façam sentido para nós, né? Para nossa história, para quem nós somos. E aí eu acho que é um grande potencial. Quando a gente se ama, a gente abre caminhos para novas coisas na nossa vida. A gente não depende do outro para nos amar, a gente se ama acima da opinião do outro. E aí desconstrói toda essa cobrança, esse padrão da sociedade. Então, o ciclo é mais ou menos nesse sentido aí do que a gente pode, como que a gente pode alcançar o amor próprio. São alguns passos que, para mim, a jornada fez muito sentido e faz muito sentido, né? É isso aí, é isso que a Carol Lindo! falou. Perfeito! Poderosa. Ela não passa mais frio, porque ela tá coberta de razão. Coberta de razão. Gente, ela não merece palmas, merece Tocantins inteiro. Merece Tocantins inteiro. Ai, gente, que comédia. Não, Então, mas é algo pra gente construindo, né? Então faça isso, gente. Vá pra frente do espelho, se olhe, se autoanalise, entendeu? Não seja crítico com você mesmo. Você erra, você é um ser humano também, entendeu? Então é assim. E como é que a gente acha vocês no Instagram, hein, galera? Começa aí, ó. Carol, vamos lá. Bom, o meu perfil eu compartilho um pouquinho de muitas coisas, um pouquinho da Carol e um pouquinho da Carol psicóloga. Mas o meu arroba é Carol Tiburcio PC. E eu tenho compartilhado bastante coisa assim que tem feito sentido na minha jornada, então vai ser um prazer poder ter vocês lá e fazer essa troca, que para mim faz muito sentido. E a psicologia para mim é isso, a troca, a conexão com outras pessoas, né? E em breve podcast, né? Em breve, novidades, com certeza. Vem aí, hein? Vem aí. Esmeralda, agora. Gente, meu arroba no Instagram é @meraldinha, com 2 Is. Eu sou uma chata no Instagram, mas estou pensando em produzir alguns conteúdos aí que façam sentido na minha cabeça. E eu compartilho muito meme e falo sobre política nos stories de vez em quando, então acho que vale a pena. Eu quero saber aonde o seu canal foi parar de frente com a Esme. Ele não existe mais, eu desisti dele. Vamos que vamos, Esmeralda, pelo amor de Deus. Criadora de conteúdo, jornalista formada. Não, sim. Eu penso num podcast, acho que ele vai fazer mais sentido de cara com o Esme no podcast. O blog eu já eliminei, eu vou até desativar, inclusive, mas eu tô pensando num podcast na mesma pegada do blog e fazer aí. Vamos cobrar ela. E você, Léo? No Instagram eu não sou muito ativo. Eu uso ali só para stories, basicamente. Eu estou pensando em voltar com alguns projetinhos no Instagram pessoal mesmo. E as pessoas podem me encontrar pelo menezes.mp4. E aí é mais importante eu falar no Instagram, eu tenho um projeto de podcast também com um amigo em comum Ele já esteve aqui no nosso especial de Natal também. Exatamente, o Vitor Giovanni. Eu tenho um podcast com ele, em que eu sou apresentador, que se chama Resumindo. E esse podcast a gente chama especialistas de áreas diversas para conversar sobre um assunto específico e resumir para a audiência
sobre aquele assunto. Então, a gente já teve um episódio, o que é podcast, o que é documentário, o que é liberdade de expressão, o que são transições ecológicas. Enfim, a gente está num hiato por algum tempo, mas aí a gente está prestes a voltar, então é legal O seguir a comeback gente vem, lá. o comeback vem. Ele vem. Então é resumindo, underline podcast. E por lá tem ali o link da bio em que você encontra em qualquer plataforma, qualquer agregador. Acho que é isso. Agora a gente vai para o nosso quadro que eu gosto bastante, que é aquele vamos mostrar cultura para esse povo, que é o que a gente vai indicar coisas do nosso tipo. Pode ser uma página no Instagram, pode ser uma comida diferente que a gente comeu e gostou e quer compartilhar com o pessoal, né? Uma página no Facebook, um canal no YouTube, um livro. O que vocês querem indicar, galera? Vocês têm aí em mente alguma coisa? Olha, eu vou indicar porque, assim, eu acho que as pessoas, elas... Tudo bem, eu também. Dei uma enjoada de Marvel por um tempo, dei uma enjoada do universo cinemático, mas eu assisti, no caso, WandaVision, e meu Deus do céu, eu preciso de que Nossa. mais gente converse comigo sobre essa série. Ai, vamos fazer um Então, episódio só dela, só. A nossa, injustiçada. ai, tudo pra mim, surtei, criei uma realidade. Eu também, eu tô em outra realidade também. Eu tô criando a minha própria realidade pra viver. Eu vou surtar. Enfim, eu recomendo WandaVision porque eu acho que, tudo bem, é uma das séries mais assistidas da atualidade, mas merecia mais. Poxa, não tem gente suficiente no Stories comentando. Eu quero conversar sobre WandaVision com todo mundo. Ah, eu também. É uma Legal. coisa que eu acho que, assim, se a gente criar a nossa própria realidade, colocar pessoas que, né, conversam com nós sobre isso. Ai, Tudo mas resolvido. O melhor jeito de lidar com traumas é fingindo que você tá num mundo diferente. Mentira, Ai, não é gente, esse assim. não é o Não melhor jeito, fujam. não. Eu eu fazia isso achei, e olha, foi pesadelo. A eu Wanda achei também. muito pesado, né? Eu achei muito pesado esse final. Mano, que final lindo e maravilhoso. O antepenúltimo, o penúltimo capítulo, o penúltimo episódio, na verdade, é super legal. Cara, sensacional. Ela vai viajando pelos próprios traumas. É louco. É É, louco. e a gente entende por que que ela cria uma sitcom. Sem spoilers, sem spoilers. Já Ai, vou gente, assistir, tá? não me... Aí a gente conversa, então. Perfeito, perfeito. Fiz meu papel aqui. Gente, Beleza. eu tenho muitas indicações, na verdade, mas eu acho que eu vou deixar uma indicação mesmo baseada no tema desse episódio do podcast, que quero deixar o texto da Bell Hooks. Ele fala sobre a relação das mulheres negras, né, com o amor, como a gente enxerga o amor e como ele foi entregue a nós, e também fala sobre esse auto-amor que nós deveríamos ter por nós mesmas e como chegar até ele, como alcançar ele. Em um desses textos, eu até me inspirei para fazer algumas coisas em casa, que é deixar um post-it no computador, falando das minhas qualidades, como se fosse eu mesmo falando para mim, e super funciona, né? Tem dado muito certo, mas é isso. Boa. Eu também vou seguir a Ai, linha que aqui. vergonha da minha indicação. Pode mudar? Ai, pelo amor de Deus, Léo. Ela fala sobre traumas e amor próprio também. Boa. Desculpa. Não, imagina. Ah, seguindo também a pegada de ver algo, tem uma série que eu sou apaixonada e fala muito da personagem principal. Ela fala muito sobre a descoberta do amor próprio e do potencial dela, que é Anne with Anne. Tem no Netflix. Tem livros também, né? Na verdade, a série foi baseada nos livros. E é linda a série, gente. Fala muito sobre a construção de amizade, traumas e a construção da personagem principal, com a história dela, né? O que ela desenvolveu na história dela e o potencial que ela descobriu nela mesma. Então, assim, é uma série que eu deixo super recomendado. Ai, gente, dá vontade de jogar todas as indicações aqui. Meu Deus do céu, que agonia. Verdade. Eu quero indicar um livro do Gui Pinto, né? Indicar não, eu queria que as pessoas
assistissem o canal no YouTube do Gui Pinto, chamado Seja o Amor da Sua Vida, né? Ele dá super referências sobre autoestima, sobre isso daí. E queria indicar o Instagram da Carol também, Eu já vou porque, seguir? Já tava aqui agoniada? gente, quando eu tive mal, né, durante o meu sumiço, e aí, cara, eu vendo que ela postava ali, eu comecei a escutar ela super. E eu falei, cara, por que não trazer ela também pro Obrigada, Vi. podcast? E então eu Uma super honra indico ouvir. ela também. E é E isso. Agradeço demais vocês por estar nesse episódio. Lindo. Maravilhoso. Gostei pra amei, caramba. gente. Foi muito bom. E é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre assuntos sérios, né? Uhum. A gente Sim. brinca, a gente tem assuntos super divertidos aqui, mas é sempre bom a gente também destacar um assunto sério. E seja o amor da sua vida, acima de tudo. Muito obrigado, vocês Arrasou. convidados. Amei, Vitor. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu, Muito, também. Foi muito muito bom obrigado. estarmos juntos. Como Eu já quero aprendemos voltar. juntos. E a gente vai finalizando esse episódio. E escutem, tá? Os próximos. Quer entrar em contato com a gente? Vá lá no nosso Instagram, @pontosolto, né? Que é @ponto e um pontinho solto. E aí vai lá, conversa comigo, bate mó papo. Eu tô aberto a críticas, vamos lá. E é isso aí. E vamos finalizando mais um episódio, né? Muito obrigado por você que está aí escutando a gente. E até a próxima. Tchau! Produção e edição por Hattrick.